E, em geral, os especiais de Natal do Porta criticavam, porque a gente não tem feito mais. Jogaram bomba. A gente tem uma parada. Sempre a crítica em cima não de Jesus, mas de como a gente, humanidade, usa a figura de Jesus para dominar, para subjugar, às vezes, as pessoas. Então, não é Jesus, é o Jesus feito à imagem do homem. Fábio, a gente vê todo o teu trabalho, né? Que seja como ator, tudo mais, né? Mas assim, o início, no canal do Amigos da Luz, você vai falar pra gente, né? Mas como que você começa ali no espiritismo e puder contar um pouquinho da tua trajetória? Sim, então, quando era muito novinho, já desde criança, eu tinha muita curiosidade sobre o transcendental, de uma maneira geral. Porque eu fui criado numa casa de uma família que cuidou de mim pelos primeiros anos, e essa família tinha uma origem nas religiões afro-brasileiras, né, da Umbanda e tal. Então, desde muito cedo, eu convivi com as entidades da Umbanda, Preto Velho, Caboclo e tal. E eu tinha medo, a princípio, daquelas figuras e tal, mas eu me lembro, assim, com uma memória afetiva muito grande do cheiro das ervas, do defumador, das músicas, né, do atabaque. E isso criou uma marca na minha vida, assim, eterna. Eu tenho uma atração e uma curiosidade assim, muito grande com essas religiões, né? E já desde cedo eu ficava impressionado com aquilo. Por exemplo, a minha tia que me cuidava, Neinha é o nome dela, ela, normal, quando estava acontecendo o culto, ela, em determinados momentos, eu via que ela se transformava numa outra pessoa, né, de uma certa maneira. E você acompanhava de pequeno ali? Assim, eu devia ter 6, 7 anos, assim, muito pequenininho. E em algumas vezes a gente podia, eu como criança podia assistir, podia estar lá. Nem todas as vezes, mas algumas sim. E quando podia eu ficava muito curioso, eu olhava assim, será que ela está brincando? Para mim era uma brincadeira, parecia uma brincadeira de faz de conta. E aquilo ficou, né? Então, à medida que eu fui amadurecendo, depois fui morar com a minha mãe, já com uns 9, 10 anos, e entendi que era uma religião, que era mais ou menos que era a mediunidade, não tinha um aprofundamento, mas entendi que era um ser extracorpóreo, digamos assim, que estava ali naquele momento, dominando e falando através da minha tia. E aí comecei a comprar, nessa época tinha uma coleção de revista Destino, que saía toda semana, o mensal, com temas de espiritualidade e esses assuntos. E aí eu devorava aquilo. Passou o tempo, eu ainda não conhecia o espiritismo. Aí, com 14 anos, mais ou menos, teve um trabalho de escola. Trabalho desses que a gente fazia com cartolina. Hoje, ele é mais lembrado disso, eu sou da época da cartolina, gente. Botava cartolina. Hoje deve ser tudo do chat GPT, eu nem imagino tela. Como seja. Pois é. Desses trabalhos de cartolina, fui eu para casa de uma amiga, que ela era espírita, que eu não sabia, e estávamos lá fazendo o trabalho e eu vi o Livro dos Espíritos, assim, em cima da mesa. E eu fiquei impressionado com o nome, Livro dos Espíritos. Achei assim tão interessante, me causou uma curiosidade. E essa edição era uma edição da FEB eu com 14 anos, meu Deus, imagina, não tem muito tempo. Era uma capa, assim, com uma paisagem meio, assim, como eu vou dizer, meio sombria. Não, isso era do Céu e Inferno, que tinha assim, uma coisa meio escura e uma coisa meio clara, o Céu e o Inferno. E tava lá também, tava o Pentateuco, tava os 5 ali. E aí o Livro dos Espíritos, eu comecei a folhear. E vi logo que eram perguntas e respostas. Abri assim, não lembro, acho que... não foi da primeira página em diante. Eu abri em algum lugar e vi que parecia um diálogo, né? Perguntas e respostas. E eu, nessa época, já estava começando a fazer curso de teatro e tal, já estava lidando com texto de teatro, que me pareceu uma coisa meio parecida ali. Então já me chamou a atenção. E as perguntas... de Kardec, eram as perguntas que eu me fazia, né? Que é Deus, afinal? De onde viemos? Para onde vamos? Essas perguntas filosóficas que nos, né, transcendem a alma. E as respostas, e aí os espíritos respondem. Eu falei, gente, isso é muito interessante. E aí minha amiga viu, ela, gostou? Eu pedi emprestado, ela me emprestou o Livro dos Espíritos e eu devorei, assim. Fiquei encantado. E logo... perguntei a ela onde ela frequentava. Ela era um centro espírita chamado Barão de Cotegipe, em Nova Iguaçu. Acho que até hoje existe. E aí fui para lá. Aí comecei a ver a palestra e fiquei apaixonado. Aí depois fui para a Mocidade, Comerge, que é um evento aqui para a galera que não é do Rio. Tem a Comerge aqui no Rio de Janeiro, que é um evento que acontece no Carnaval, que é um negócio assim que, na verdade, é uma incubadora do que depois tornou Amigos da Luz, assim. O pessoal fala muito aqui da Comerge. Isso. E...
no carnaval é o quê? Me explica aí. O Comerge é como se fosse assim, um retiro, né? A gente, as mocidades todas aqui do Rio, o Rio acaba sendo dividido em polos, eu nessa época era polo 5, Jericó. E aí, os jovens das mocidades, se quiserem, podem se inscrever e passa, a gente passa até hoje, ali desde o sábado de carnaval até quarta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira de manhã a gente vai embora. E nesses 4 dias, muitas atividades artísticas, brincadeira, nossa, tem de tudo, assim, e tudo dentro do espiritismo, e é uma maneira que, eu não sei há quanto tempo existe a Comerge, mas com certeza, se eu fui lá ainda como jovem, tem mais de 40 anos, meu Deus do céu, tem muito tempo. Ó, você começou falando que você está numa encarnação maravilhosa. Maravilhosa. Não deixar cair a vibração. Né? Pois é. O ruim é que o tempo passa, o problema é esse. Mas, então, aí, nesses dias, e aí, por quê? Porque acredita-se, né, tipo, não à toa, que durante o carnaval, por ser um momento de muita boemia e às vezes muito desequilíbrio, né, a psicosfera da Terra não fica essa maravilha, né? E aí, até para tirar um pouco a juventude desse ambiente, assim, desses ambientes, aí criou-se esse... E é como, acho que a gente... Fabinho tá ali, a gente participou de um evento muito semelhante lá em Santa Catarina, o ERJ, isso. Em alguns estados, tem São Paulo, acho que também tinha... Não, São Paulo, Congeste. Congeste que é Santa Catarina. Sei lá. Tem umas coisas semelhantes por aí. A igreja evangélica faz também uma coisa parecida. Enfim, com relação a isso, especificamente, dando uma pausa da história lá do início do espiritismo na minha vida, eu não acho, eu pessoalmente, gente, não acho que o carnaval, especificamente, esse momento, tem algo de diferente do ano inteiro. Na verdade, tá? Aí eu já... É porque as pessoas... O Brasil é um eterno carnaval, né? Pois é. Não, eu fico preocupado, porque às vezes a gente traz esse assunto e as pessoas costumam vincular, por exemplo, o samba, sabe? Sim, com uma coisa menos evoluída ou mais... O samba é arte, é música, não tem a ver com samba, né? Tipo... Então, o próprio carnaval em si, no sentido das escolas de samba, de tanta gente que se emprega, né, com isso, e importantíssimo para o Rio de Janeiro, e agora também São Paulo, é um momento que a gente recebe muito turista, quer dizer, é um evento importante no país. O grande problema não é o carnaval, não é o samba e nem a escola de samba, é o desequilíbrio. Né? E o desequilíbrio não tem data. Né? Quem gosta de beber demais... pode usar o carnaval como uma desculpa, mas esse já é um defeito, né? Uma questão da pessoa mesmo. Então, mas o fato é que realmente, nesse momento, seja lá por quê, todo mundo resolve meter o pé na jaca. Isso, então, aí tem a Comerge, que é um lugar, um refúgio pra gente nesse momento. Foi muito importante para mim. Então, levei o livro para casa, devorei, fiquei apaixonado e aí mergulhei assim, no espiritismo de cabeça. Aí depois, já com 20 anos, por aí, 19, me afastei. Aí me revoltei, não quero mais saber disso. Aí, assim, mantendo a filosofia, mas sem frequentar e estar ali presente. Aí depois, morri de saudade, voltei de novo, e aí estamos aí. Que legal. E isso porque não é um fato só seu, né, desse afastamento, assim. Você acha que pode ser atribuído a quê, hein? É bem comum. Bem comum. Bom, eu tenho 2 teorias, assim, eu acho que é um momento da vida de todo mundo ali, que você está vendo vestibular, você está encerrou ensino médio, está começando período de faculdade, ou começando a construir, né, alguma coisa aí na área acadêmica ou profissional, acaba de ficar com menos tempo mesmo, é um momento de transição importante, né, na vida de todo mundo, e isso acaba ocupando muito e se tornando, às vezes, até prioridade para a gente. Às vezes por isso, e às vezes, no meu caso, foi uma outra coisa. No meu caso foi outra coisa. Eu vou falar, não sei, eu vou falar. Eu vou revelar, vou me abrir. Foi justamente, olha que coisa, numa Comerge, que é tão importante para mim. Eu estava num momento em que eu estava meio que descobrindo questões de sexualidade e tal. E aí sempre tinha assim, uns centros de interesse lá, de assuntos que a gente podia participar de palestras e tudo. E nesse ano teve homossexualdade. O tema. E aí eu, com questões nessa área, com muita dúvida, né? Devia ter o quê? Uns 16, 17. Nessa área, com muita dúvida, assisti a palestra toda e tal. E no final procurei a dirigente, a pessoa que... não foi nem o palestrante, mas foi alguém da organização da Comerge, que eu me sentia mais seguro, aí morrendo de vergonha, chamei ela assim juntinho e falei,
eu entendi, mas e aí? Como é que a pessoa que por acaso, não sei, não conheço um primo, tenho um conhecido que tem questões dessa área, tem muitas dúvidas, e isso é uma coisa que a pessoa deve dar vazão, não deve, é natural. Aí ela me falou assim, ó, não é natural. Assim, existem foi uma coisa de polaridades, um negócio que nem... Não ajudou em nada. Não tem embasamento nem doutrinário nenhum, mas me falou uma coisa que era muito comum nessa época, assim, ó, nesse caso você precisa se abster da sexualidade, essa encarnação você fica sem de ninguém, e joga na arte. Vai fazer arte, vai pintar, vai fazer... joga essa energia para outro lado. Porque a energia da sexualidade também é energia criativa e tem muito a ver com a arte, e é verdade mesmo. Mas aquilo foi um banho de água fria para mim. Eu falei, caramba, então tá, mas eu acho que não vai dar para mim. Você não sentiu que foi acolhido como você esperava ali? Não sei, assim, ela foi muito carinhosa e foi muito discreta, tudo mais. Eu entendi, mas só que eu me sentia atraído, sabe, pelas pessoas. Eu queria ter uma vida plena, inclusive emocional, né, ter minha vida afetiva. Então, com o tempo eu fui ver, eu falei, cara, não dá para mim. Então, essa religião não vai dar, infelizmente, para mim. Então, me afastei por isso um pouco. E depois fui entendendo os pensamentos nessa área, que, felizmente, o Espiritismo é uma doutrina onde a gente pode pensar por si só. Perfeito. Né? É a fé raciocinada que nos indica Kardec e nos recomenda, principalmente. Então, eu mesmo, pensando e tal, e ouvindo outros pontos de vista de outras pessoas dentro da própria doutrina, fui entendendo que esse pensamento dela não é necessariamente o certo, né? Tipo, e hoje eu tenho outro entendimento disso e me reconciliei, assim, com o Espiritismo por conta disso. Mas, mas voltando àquilo que você me perguntou, essa lacuna realmente é muito comum, talvez por isso, por essas descobertas da pessoa pessoais, que às vezes ela não encontra eco ali onde ela frequenta, ou mesmo pela própria vida, que acaba levando a gente a rebote para outros caminhos, né? Teve uma convidada aqui, eu não vou lembrar, foi tanto episódio um em cima do outro, mas falou que teve que se afastar de uma casa porque quando fez a mocidade ali, que fez 18 anos, não tinha mais a continuidade. Você acha que tem também essa questão assim de atrair o jovem, desde a evangelização, aí tem a mocidade e talvez em algum momento, você já não é mais jovem adulto, vai sentar e ver palestra não fica tão interessante também? Você acha que... Acho que pode ser. Pode ser pensado nesse sentido também? Pode ser, porque primeiro você é jovem, é recebido, né? Depois, agora já é burro velho, senta aí. Vai adulto, já é outro tratamento. Pode ser. Mas onde eu fiquei nessa época, eu estava no Barão, não lembro, mas era um lugar que a gente tinha como mocidade qualquer um. Tipo assim, era... Ah, entendi. Na verdade, éramos a maioria jovens, mas... o Thiago Brito tá lá até hoje, não é isso? Você vê. Aquele senhor, hoje um senhor de idade, o senhor Thiago Brito, tá lá. Um senhor jovem. Você continua ali na arte, mas ainda não fazendo nada espírita? Ou como que começa assim, unir o grupo? Então, o espiritismo pintou assim esse amor à primeira vista. E o teatro também, um pouco antes. Eu era menorzinho, primeira vez que eu fui ao teatro, assisti uma peça infantil, era Pluft, o Fantasminha, um texto de Maria Clara Machado. E alguém que te levou? Minha mãe. Também te levou. Minha mãe me levou, era num clube, não foi nem no teatro mesmo, foi num clube em Campo Grande, na região norte, zona oeste aqui do Rio de Janeiro. Fiquei encantado. Aí eu fiquei vendo aquilo, também é uma coisa. Veio um link na minha cabeça com aquela coisa da Umbanda, de personagem, de faz de conta, de brincadeira, porque também eu via fantasma, pirata, eu sabia que não era de verdade, criança, mas era adulto fazendo criança. E então eu fiquei assim, gente, o que é isso? Aí fiquei apaixonado por aquilo, mais uma vez achando que era uma brincadeira. E no final do teatro infantil, isso até hoje, depois quando fui fazer também, tinha essa prática, a gente, quando acaba a peça, costuma receber a plateia na saída para cumprimentar as crianças, às vezes tirar foto. E assim, esse grupo também fez. E aí no final, eu lembro que eu fiquei assim, olhando, chegar a minha vez de estar com eles, aí chegou, fiquei meio travado assim, e eles já deviam estar cansados. Ei, vem, esse gordinho tá pra... Ei, vem cá, meu filho. E aí abracei eles, aí eu lembro até hoje da textura do figurino do pirata, um cheiro de CC terrível, suor, imagina, um calor de Campo Grande, os caras vestidos de... E eu achei, meu Deus, que pirata. E aí eu
Fui para casa com aquilo na cabeça, e aí brincando com os amigos da rua, eu falei, vamos brincar de teatro. O que é isso? A gente é pirata e fantasma. Para mim, teatro também era só isso, teatro, pirata e fantasma. E aí uns eram os piratas, outros eram os fantasmas, a gente brincava, aí vendia ingressos de brincadeira. E aí a brincadeira da rua passou a ser teatro. E aí eu fui crescendo, mesma coisa, fui entendendo melhor o que era. E aí logo que eu pude, fiz uma oficina de teatro, também aí pelos 15 anos. E aí comecei a fazer teatro infantil, ainda amador, depois me profissionalizei. E o link com o espiritismo demorou um pouco, mas depois, quando eu estava já trabalhando profissionalmente, calhou de ter como colegas ali também afinizados com o tema da espiritualidade, alguns budistas, outros, mas alguns espíritas, e a gente ficou afim de falar disso, sabe? Poxa, a gente podia fazer uma peça espírita. E aí surgiu Morrendo e Aprendendo, que foi a primeira peça que deu origem ao Amigos da Luz. E essa Morrendo e Aprendendo, como que é a história, assim? É uma comédia, porque foi assim, a gente estava afim de fazer teatro espírita, só que a gente não estava afim de pegar o caminho mais normal que a galera pega, que é pegar um livro, geralmente já conhecido e tal, adaptar para o teatro e fazer. Porque é difícil fazer uma comédia assim. Você imagina pegar o Nosso Lar, fazer uma Mas comédia... já era comédia, nunca... A gente queria fazer comédia, porque a gente até pensou em não fazer comédia, mas ficou mais engraçado que se a gente fizesse comédia, porque a gente era muito ridículo. Mas então, antes... eu de André Luiz não ia funcionar. Entendeu? Mas você fazendo o teatro, você não fazia só comédia? Ou também já era para comédia, sem ser espírita? Não, a gente já eu trabalhava muito com infantil e comédia também. Era porque no Brasil tem isso. O povo monta um drama, ninguém vai assistir. A não ser que seja espírita. Sim. Mas fora isso, se você montar, né, a Fabi sabe. Tem que ser a comédia, eu peço espírito, o povo vai. Comédia infantil, hoje stand-up. Mas na época a gente fazia. Então, realmente, a nossa linguagem predileta era de arte era o teatro e a comédia. E já tinha alguém fazendo comédia espírita? Ou... A gente não conhecia. Eu tinha já assistido, porque o Renato Prieto faz, o grande ator. Quem não conhece, tá louco, tá em outro planeta. É um dos primeiros aí já da montagem de Além da Vida, lá com o Vanucci e tal. Um grande amigo. Ele fazia peças de comédia, não lembro se fazia nesse período, mas bem paralelo a gente. Mas não era comum, né? A tratar do espiritismo com humor. E a gente queria fazer. Aí pegar um livro para adaptar não daria certo. Pareceria um deboche. Um olhar Vocês tinham esse cuidado já no início. Não, total, porque a ideia não era fazer chacota do espiritismo, a gente estava afim de falar. Porque quando você recebe uma boa notícia, né? Tipo assim, você descobre, caramba, somos espíritos imortais. Olha isso, que legal. A gente, né? Aqueles que nos precedem no plano espiritual, as pessoas que já se foram, a gente vai reencontrar, tá aí, tá vivendo. Nesse momento, tá fazendo alguma coisa, tá em algum lugar, conversando com alguém, existe. Então, isso é muito bom de contar, é uma boa nova mesmo, é o evangelho, né? Então, dá vontade de falar isso com muita alegria. Então, fazer deboche disso nem passava pela nossa cabeça, né? Aí, então, a gente pensou em fazer um texto autoral, ou seja, pegar e escrever uma comédia que tratasse desses temas. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Aí pensamos e tal, fomos testando, a gente queria falar de reencarnação, e aí surge o Morrendo e Aprendendo, que é a história de uma socialite, muito materialista, que desencarna, já começa do velório dela, e ela desperta do outro lado da vida, mas ainda presa ao corpo. E não entende por que ela, uma mulher rica, poderosa, não é recebida, né, sei lá, numa área VIP do plano espiritual, né? E ela tem dificuldade de abandonar o corpo, porque eu já fiz plástica, eu fiz botox, eu investi muito dinheiro nesse corpo, vou largar aqui para as minhocas, não vou. E aí o mentor com ela tentando convencer, e aí toda a comédia vai em cima disso, até que ela consegue se libertar, vai parar, é claro, numa região bem sombria, e aí é perseguida por desafetos de uma outra vida, que é uma especial, que tinha sido irmã dela. E aí começa a se desenvolver a trama toda da peça e ela vai entendendo no decorrer dessa história quais são as verdadeiras riquezas que importam, né? O que vale a pena acumular na vida, que não são joias e tal, embora sejam belíssimas, mas na verdade as joias mesmo são as joias da alma, né? São as aquisições do espírito, a evolução espiritual. Bonito. Então, e é super engraçado e a gente descobriu como fazer humor e levar ao espiritismo. A gente faz a nossa piada em cima dos nossos defeitos. Nesse caso, a vaidade, o materialismo. E o espiritismo chega como uma proposta de solução, de caminho, de
Chega como o herói da coisa. E essa peça foi... Você escreveu todo mundo junto ou você que Eu escreve? essa eu escrevi, mas o teatro é muito dinâmico, né? Acaba que todo mundo acaba contribuindo nos ensaios, né? Nas apresentações. Então a peça foi ganhando vida própria. Então é quase que uma autoria de todo mundo. Como foi a aceitação do público, vamos ver? O público era um público espírita ou você acha que ganhou uns amigos que levam, chamam? Então, essa aí foi uma grande questão, porque não tínhamos atrizes ainda no grupo. Nós éramos um grupo de 4 amigos homens. E já era eu fazia essa socialite, pra você ter uma ideia. Imagina a gente chegar no centro espírita com a foto do espetáculo, o cartaz, eu de mulher, o outro também, o outro de mentor. Eu falei assim, gente, o que essas drag queen espírita maluca estão fazendo aqui? As pessoas olharam com muita desconfiança. A gente não estava associado a uma casa espírita. Nós éramos espíritas, mas cada um era de um lugar e tal. Então, disso tudo, era... E com razão, as casas ficavam meio assim, né? Não digo com razão por estar homem vestido de mulher, mas por não nos conhecer. Né? E uma casa espírita divulgar uma peça espírita que ela não conhece e vai que não é isso, é muito arriscado. Então o pessoal não recebeu a gente assim de portas abertas, não. Foram com cuidado. E aí acabou que a gente estreou em Nova Iguaçu, num teatro de uma casa chamada Patronato, que é lá uma instituição de amparo a crianças e adolescentes, e tem um teatro. E lá que a gente estreou. Aí, a primeira vez, na estreia, foram 15 pessoas só. A gente ficou muito triste, né? Porque a gente se esmerou muito. Nessa época era do Orkut, a gente entrava nos Orkuts divulgando e tal. E fomos nas casas espíritas tentar. Aí, com esse receio, eles não divulgaram imediatamente, mas muitas casas mandaram alguém, alguém foi lá ver qual é primeiro para poder depois. E aí adoraram. Né? Mas a gente ainda não tinha entendido isso. Então ficamos arrasados. Aí, primeiro dia, 15 pessoas. Aí, no outro dia, 30. Já dobrou, já melhorou, 30 e pouco. Na semana seguinte, lotou. Lotou, porque aí o pessoal gostou muito. Então, divulgaram realmente. E a gente ia fazer só 4 finais de semana. A gente ficou uns 3 meses ali, abarrotado de gente. O espaço não cabia muita gente, mas... A gente muito feliz. E inclusive, uma barata. Quando me lembro, foi na estreia, não? Na estreia, dos 15 dias, as 15 pessoas, não foi só 15 pessoas, foi 15 pessoas e uma barata. Porque durante a peça, na peruca, eu estava com a peruca lá da Socialite, e eu estou fazendo a peça, estou vendo o pessoal assim, ó. Apavorado. E eu, gente, eu devo estar muito ruim. Mas na época tinha uma barata dando aquela peruca. Tira a barata. Gente, estreia do Amigos da Luz. E aí, enfim, aí o pessoal entendeu que era realmente uma peça espírita, e era uma comédia. E dali a gente foi convidado aí nas casas, a apresentar lá nas casas. E começamos dali fomos pro Teatro da Fake, um outro teatro de uma instituição aqui no Rio de Janeiro bastante famoso em receber peças espíritas. E até hoje estamos aí, não paramos mais. E você vê diferença de uma apresentação na casa espírita de ser feito no teatro? Vejo, assim, tem algumas coisas, uns pontos positivos e outros nem tanto. Positivos é que, assim, conhecer as instituições é muito legal, que cada casa espírita tem uma história. Né? Cada uma dá um livro, sem dúvida alguma, né? A gente vai vendo a dificuldade dos que fundaram a casa e depois de manter aquilo tudo, conhecer muitas e muitas delas com um trabalho social muito bacana, e o teatro às vezes chega até como um recurso para apoiar esses projetos. Então, é sempre muito legal por isso, porque a gente fez um intercâmbio com casas do Brasil inteiro. Mas o teatro, ele é muito mais bem equipado, né? Tipo, a iluminação é melhor, o som é melhor, geralmente, né? Do que um espaço que a Casa Espírita possa oferecer. Então, sem dúvida, em benefício do espetáculo, o teatro é o melhor lugar para a gente trabalhar. Mas a gente sempre conseguiu se adaptar a qualquer espaço. Então, na Casa Espírita a gente também fazia, e também faz até hoje. Mas quando a gente pode estar num teatro com a estrutura adequada, é melhor. E desses vídeos, assim, tem algum que... Acho que deve ser até difícil você falar, assim, né? Mas algum preferido, algum que você mais gosta, assim, ou... desse daí, depois eu faço outra pergunta, pra não queimar duas perguntas em uma, né? Olha, é difícil, né? Imagina, são os nossos filhos, né? Nossos filhinhos. Mas eu tenho preferidos. Os pais falam que não tem preferido, eu tenho. Eu tenho. Todos foram feitos com muito carinho, muito amor, sem dúvida, mas tem alguns que eles acertam mais. Porque qual é o grande desafio da gente? Os esquetes precisam ser engraçados e precisa ter uma mensagem positiva, uma mensagem espírita. E uma coisa não pode apagar a outra. Ele não pode ser
Engraçado pra caramba, tanto que aí a mensagem passa até despercebida, a pessoa só lembra da piada e não refletiu sobre nada, passou em branco. Foi só entretenimento. Não é tão legal. Ou então a mensagem tá tão forte que virou palestra, e a piada nem é engraçada, e aí fica só mais um vídeo dessas correntes de WhatsApp, essas coisas que piegas. Não, também não é bom. Então, tem vídeos que eu acho que conseguiram dosar bem, ter o humor legal, engraçado e verdadeiro, e a mensagem também. Prece com Pressa é um que eu gosto demais. Tem o outro que é o do... Meu Deus, é um de festa junina. Caramba, tô ficando velho mesmo. Papai, eu quero reencarnar. Que é até uma paródia, tem uma musiquinha. E eu gosto porque é uma bobagem, assim, mas fala de uma questão importante, que é o receio que a gente tem. A gente, quando tá encarnado, é de morrer, desencarnar. E lá é de nascer. O medo, né, de falhar, de não conseguir vencer as provas e tal. Mas sabendo que a gente não é jogado aqui no caminho da roça, da caipira, sem né, o chefe da quadrilha ali, da dança, né? A gente não vem abandonado, e isso é lindo. Tem também a criação do espírito, que também é muito parecido o tema, mas é muito legal porque você entende que a vida, desde o início, a gente criado ainda simples, ignorante ali, é uma aventura. Né? Tipo um Senhor dos Anéis, um Harry Potter, uma coisa. Você vai viver muitas aventuras, você vai tropeçar, vai cair, mas vai se levantar e vai ganhar, e vai ser herói, e vai ser vilão, e vai... Sabe? É incrível. Cada ser humano é um livro, assim, uma biblioteca. Então, e outra, não é? E você não vem sozinho. A gente tem os irmãos do lado. Tem Jesus. Nossa, olha como é amor divino. A gente tem um irmão mais velho que vem com a específica missão de cuidar da gente, que é o nosso mentor, né? Que tem essa responsabilidade direta com a gente. A gente não está desamparado, então é tudo muito legal, sabe? E quando você traduz isso num vídeo, consegue levar isso para um vídeo de uma maneira engraçada, mas com a mensagem forte, aí a gente ficava muito feliz. Isso aconteceu algumas vezes. E então, eu diria que são esses: Prece com Pressa, a Criação do Espírito e... Da Ana Ria, que eu esqueci de novo. Papai, eu quero reencarnar. Tem um que eu acho muito bom do obsessor, que vai obsediar e... Não, acho que ele não tem nem o que fazer, né? Não, ele já tá se estragando sozinho, nesse sentido. Né? Esse é um dos primeiros também, acho que talvez o terceiro ou quarto, que é isso, a gente terceirizar a culpa, né? Senão isso é obsessor e tal. E às vezes o obsessor não precisa nem fazer nada, a gente mesmo se auto-obsidia, né? E se pula no abismo sozinho, não precisa nem de ninguém. Você vê o teu trabalho ali viralizando, tendo reconhecimento, tendo assim mais convite porque acho que o desafio é divulgar também o teatro, né? E você conseguir, através dos vídeos ali, acredito, lotar a agenda ali das peças, né? Mas e o feedback assim do público? Você recebe assim do aspecto moral, do consolo? Nossa, sim. Aí essa acho que é a maior retribuição que a gente pode ter mesmo, porque muita gente recebe lá, não só inbox, nos comentários, mas aí quando a gente está em apresentações nesse momento, porque a gente também nas peças acaba o espetáculo, a gente vai receber a plateia também lá na saída, cumprimento pessoal, conversa, bate foto. Bate foto, não se fala mais isso assim não, né? Já tira foto, não sei como é que fala. Não, tirar um retrato. Tirar um retrato, 24 poses. Aí... e a gente tem esse feedback. Olha, eu conheci o Espiritismo através de um sketch de vocês, ou então eu estava muito triste porque minha mãe desencarnou, meu filho desencarnou, e aí eu consegui sorrir de novo vendo um vídeo de vocês que me mandaram e tal. Teve uma vez um senhor, em São Paulo, interior de São Paulo, acho que... eu não lembro a cidade, onde o nosso amigo Sidney Grilo, do canal, hoje já desencarnado, ele estava encarnado nessa época ainda, e aí fizemos a peça. Aí no final um senhor sisudo chamou ele assim, ele contando pra gente, né? Aí ele foi assim, achando que ia dar uma bronca dele. E olha, eu não rio, eu não sorrio, eu sou um homem sério e fechado, e hoje eu ri muito. Obrigado. Olha, agradeceu. E assim, eu sou como uma pedra, eu sou amargurado. E o Cid assim, murchando. E ele não tava brincando, né? Não. Ele ali era o modo dele abrir o coração dele, sim, né? Sim. Você vê como é a dureza, né? E aí, sorriu e falou, e hoje eu ri muito, muito, muito obrigado.
Porque realmente, às vezes, a gente se fecha nos nossos estresses e tal e acaba não dando espaço pro sorriso, que é uma terapia. A gente vê que todas as tarefas espíritas, assim, tem o apoio da espiritualidade e tal, né? Na comédia, os trabalhadores estão abandonados pelos benfeitores ou não? Você tem... Os benfeitores falam assim, parem com isso agora, por favor. Vocês acham que estão ajudando? Vocês não estão ajudando. Mentira. Mentira. Nossa Senhora. Olha, a gente é levado no colo por eles. Porque eu digo assim, se eu pudesse, se eu estivesse sozinho nisso, eu não ia fazer nada disso. Eu ia ficar vendo TV, eu não gosto de fazer nada. Eu gosto de ficar em casa, deitado no ar-condicionado. Não quero trabalhar, entendeu? Mas a espiritualidade nos coloca em alerta pela própria vida e a gente precisa começar a se coçar e trabalhar e fazer as coisas acontecerem. Então, por conta disso tudo, Amigos da Luz foi ganhando gás, fôlego, vapor e o desânimo que às vezes acontece, né? Porque na nossa caminhada, a gente encontrou muita gente, nem tanto quanto a gente imaginava, mas algumas pessoas contra, né, o trabalho. E você também que produz conteúdo sabe, a gente quando bota coisa na internet, vai ter 150 comentários apoiando, amando. Aí tem um que tá assim, ridículo. Então, Kardec está se revirando no túmulo, que absurdo. Pronto. Você fica derrubado, deprimido. Um comentário. Porque a gente quer ser uma unanimidade. Mas isso era mais no começo ou ainda hoje você... Não, hoje está mais cascudo. Já não... Mas no início, a vaidade, né? Mas graças a Deus, porque senão a gente ia pirar. Então, de achar que é alguma coisa. E é lógico que a gente não vai agradar todo mundo, é óbvio, né? Tipo, e pai, que bom que é assim, porque a gente precisa ter olhares diferentes. Muitas vezes a gente, nessas críticas, quando elas não eram só de troll, assim, só para sacanear, eram críticas reais, a gente encontrou pontos de melhoria mesmo, né? Tipo assim, que palhaçada e tal. A gente tá muito palhaçada, será que a gente tá indo por um caminho muito, sei lá, onde tá acontecendo, essa comédia tá superando, aí a gente faz uma reavaliação do material. Enfim, esses são pontos importantes que a gente precisa ter sempre. E aí... a gente tem, se não fosse espiritualidade conosco, sustentando, porque quase que levante no colo mesmo, a gente já teria parado, sem dúvida. Porque não tem patrocínio, a gente não ganha dinheiro, não dá, porque ninguém quer patrocinar, porque a empresa tem medo, que vai associar com um negócio de religião e tal. A AdSense do YouTube, você sabe como é que é, né? Não adianta nada. Então é por amor e por eles. Mas já chegou alguma mensagem assim de algum mentor, alguma coisa mais direta ou não? Vocês sentem no dia a dia, vocês sentem assim nas entrelinhas do... A gente sente no dia a dia. A gente sente no set de filmagem. Às vezes, montando uma peça, por exemplo, aconteceu, a gente estava precisando de um elemento cênico, que era um manequim, especificamente de um tal jeito. Um manequim desse de roupa, né? E aí, como é que faz? Não sei o quê. Aí apareceu exatamente o que precisava na porta da vila. Eu e o Fábio Oliveira, que também é outro sócio, nós moramos numa mesma vila, na Tijuca. Na porta, parecendo lixo. É isso, pegamos o negócio do lixo. Aí recalchutamos, ficou ótimo. O set de filmagem, ideias, inspiração, na hora de escrever. Nesses momentos de desânimo, da gente parar, fazer uma prece e sentir... um ânimo que vem por dentro, né? Porque todos somos médios de certa maneira, né? Kardec já nos trazia isso, já cantava essa pedra, né? Então a gente percebe, né? Aquela sopradinha de calma, confia, tenha fé, não desiste não, tá ótimo, e vai em frente. E também nessa nossa corrida aí pelo país, em vários lugares, a gente encontrou com algumas pessoas que nos trouxeram, médiuns e tal, que nos trouxeram alguma informação, alguma coisa. Olha, enquanto você estava fazendo a peça, vimos tal coisa e tal. Era muito comum. A gente já imaginava que isso acontecesse, mas em vários lugares a gente teve a notícia de que quando você faz uma peça com uma mensagem legal e tal, não é só aquele público que você está vendo ali, né? O público é muito maior. Como a gente sabe que os espíritos estão à nossa volta, muitas vezes quase que nos dirigindo, né? Diz até ali o Livro dos Espíritos, eles participam disso. Então a gente tem uma plateia muito maior. Tudo bem que eles não pagam ingresso, é um absurdo isso, né? Acho que tinham, né, pelo menos um bônus hora rolar ali, mas não sei. Mas tem uma plateia muito maior. E uma figura que a gente não sabe quem que é um tal de um velho de chapéu, né, Fabinho? Um velho de chapéu. Que tem vários lugares diferentes. Alguém vê, tem um velho, um senhor que está acompanhando de chapéu.
Deve ter mesmo, porque foi pessoas de lugares diferentes que falaram desse cara. Então o velhinho do chapéu, valeu por estar acompanhando a gente aí. Não sabe quem é. Não, mas é chefe. Ah, ele atende como velhinho do chapéu. Velho do chapéu. Foi uma coisa que a gente fez. Teve uma vez uma coisa curiosa. A gente fez uma cidade do sul. Lembra do nome, Fabinho? Que não tinha ninguém? Porque o material de divulgação não chegou na cidade a tempo. A gente estava em turnê, Lages, isso mesmo. A gente estava em turnê pelo sul, pelo Rio Grande do Sul, em várias cidades, como 30 dias viajando. E a gente era assim, a gente fazia num lugar e o material de divulgação ia bem antes para as cidades para ser divulgado lá. E eu não sei o que aconteceu, que Lages não chegou. Então a gente foi fazer a apresentação, arrumou tudo. Ninguém sabia que ia ter peça. Então foi uma família só. A esposa, a mulher, marido, sogra, sei lá, umas 4 pessoas. Só. E a gente, caramba, e tal. E a gente, vamos fazer. A gente já estava arrumado, sabe? Tipo, poxa, eles vieram. Tinha mais gente no palco que na plateia, assim. Mas aí vamos fazer. E fizemos. E todos nós tivemos a sensação de que estava cheio, sabe? E aí a gente se convenceu de que, não, cara, devíamos. Era pra gente fazer, sabe? Porque a plateia estava aí, era bem maior do que a gente podia ver. Então, assim, a espiritualidade é muito presente e é quase que a condição primordial para que esse trabalho aconteça. Eu vi uma fala sua que eu achei muito incrível, assim, que você falou assim que, tratando da transição planetária, né? Tem gente que alega, não, a transição planetária é tal dia, porque o Chico falou 50 anos, aí tal, e enfim. Aí você falou assim que a transição, o mundo de regeneração, não chegaria com o plantão da Globo, né? É isso aí. Não vai parar. Pam, 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 pam. Senhoras e senhores, agora, a partir de agora, mundo de regeneração. Quem ficou, ficou. Quem não ficou, dançou. Não é assim, né? E a gente sabe, a gente aprende no livro dos médiuns e tal, também lá na codificação, de que a gente não pode, a gente tem que olhar com um olhar bastante criterioso sobre espíritos que chegam com previsões, assim, né? Porque não é comum acontecer. É possível, mas... como direi, a gente tem livre-arbítrio, os espíritos vão construindo, a gente vai construindo a cada dia nosso futuro. É claro que há uma organização, a gente não está vivendo ao acaso, né? Então, é natural, os planetas, os mundos, os orbes, as muitas moradas, têm suas etapas, suas fases, o planeta Terra, não o planeta em si, mas o planeta como a humanidade que o ocupa agora, né? Está num momento de transição, realmente, e assim é preciso que aconteça, e aqueles que não conseguem se afinizar, a gente sabe que, tendo todas as suas chances, não conseguem, são encaminhados para outros lugares mais adequados para aquele momento evolutivo da pessoa, do espírito. Então, é um processo gradual, é um processo lento e que não tem data exata, né? Tipo, não dá para você definir uma data exata. E é até muito, muito perigoso quando se faz isso, porque você coloca o espiritismo atrelado a isso, aí geralmente acontece o quê? Chega 2012, pronto, os Maia falaram que acabaram, não sei o quê, passa 2012, 2013, estamos aí. E aí fica a coisa, né? Os Maia devem estar muito sem graça até agora, entendeu? Tipo, então... Trollou todo mundo, né? Pois é. Aí vai chegar 2050, aí vai estar... não vai acontecer nada de diferente. A gente vai ter evoluído, espero eu, gradualmente, com a soma da experiência de todos nós, espíritos desse momento. Mas aí de nós, se não começarmos a construir esse mundo de generação. Isso não vai chegar. É uma construção nossa, né? Então... É um trabalho pra gente que a gente tem deixado de lado, né? Trabalhadores de última hora, né? Que somos. Você falou sobre o teatro e tal. O que o pessoal que já acompanha o trabalho de vocês, assim, qual que é o próximo que ele pode ver? Tem peça de teatro que tá rodando atualmente? Ou algum outro projeto que já está saindo, sei lá? Então, a gente agora, no total, a gente tem 9 espetáculos de teatro no repertório. Agora, a gente está trabalhando com duas peças, que uma é Fim, que é uma comédia espírita romântica, um casal que está em crise e tal, aí um diálogo bastante bem-humorado, mas que trata sobre isso, sobre a vida a dois, e o luto, e a separação, e essas questões. E um outro espetáculo que é 60 Minutos para Morrer, que é também uma comédia, mas misturada com suspense, é uma brincadeira em cima desses filmes tipo Jogos Mortais e tal. Legal. Onde 2 caras se acordam amarrados num cativeiro, e aí tem uma televisão, e eles sabem que tem uma bomba para explodir em 60 minutos. E eles precisam passar por provas ali dentro para conseguir desmontar essa bomba e tal. É bem legal. Bem interativo com a plateia também.
E são os dois que a gente está trabalhando agora. A gente tem apresentações Rio, São Paulo. Para quem quiser saber mais, acesse nosso site amigosdaluz.com. Lá tem nossa agenda, repertório, meu telefone, você que queira falar comigo. Quais são o seu top 5 de livro espírita? Caramba, top 5? Todo mundo deve falar os livros do Pentateuco, assim já vai certinho, né? Não, assim, o livro do Espírito, sem dúvida, foi o que me trouxe. E isso não é nem tão comum, geralmente a pessoa acaba chegando por um romance, né? Porque bate na mão da gente, um Violeta na Janela, que é super legal, e aquilo causa interesse. Comigo, curiosamente, foi logo o livro dos Espíritos. Então, primeiro, fundamental, tem que ser lido e relido, estudado, demais. Tem um livro da vida do Francisco de Assis, que eu amo esse livro. Amo, eu já comprei as 3 coisas, eu empresto e nunca mais me devolve, mas que ótimo, porque é muito bom. Que é uma psicografia do espírito Miramês. E fala, tem a biografia ali de Francisco de Assis, mas um pouco antes. Pega ainda ele como uma encarnação anterior, quando era João, um dos apóstolos, lembra? O apóstolo do amor. E a vivência dele na ilha de Patmos, uma ilha antes dele morrer e tal, desencarnar. Aí o processo dele no plano espiritual, e depois quando vem como Francisco de Assis e toda a vida dele, que é, meu Deus, meu sonho conhecer Assis, deve ser lindo, né? Muito bonito esse livro, é pelo João Nunes Maia. Isso mesmo, adoro esse livro, adoro. Que mais? Tem um do Hermínio C. Miranda, Diversidade dos Carismas, são 2 livros, se eu não me engano, são 2 volumes, que é muito interessante também, é onde ele fala muito sobre a mediunidade. Qual o nome do livro? Diversidade dos Carismas, é muito bom. Fala sobre o que eu te cortei, perdão. Mediunidade. São vários relatos e tal, e estudos em cima das várias e várias possibilidades mediúnicas da alma humana. Por isso, Diversidade dos Carismas. É muito bom. São 2 volumes. Que mais? Nosso Lar, eu li, e quando li, eu li bem nesse início também. Me causou um negócio que não é muito legal. Que coisa, né? André Luiz não tem culpa, não. Eu que nem Chico, muito menos. Mas eu fiquei com uma baita vontade de desencarnar, porque é muito legal. O nosso lá, aeróbus e tal. Eu falei, gente, eu morava em Nova Iguaçu. Eu falei, não, é muito melhor que Nova Iguaçu. Muito melhor, deve ser mais fresquinho. Aqui, lá não tinha aeróbus, eu pegava o Continental, o ônibus que tinha lá. Tu lembra do Continental, Thiago? Eu lembro. Ei, meu filho. Desculpa, tem uma galera aqui. Então eu fiquei muito afim de desencarnar. Não tem nada a ver com, né? De ceifar a própria vida, mas ansioso por esse momento. E aí, fui entendendo depois, não, gente, eu tô aqui, eu tenho que viver aqui agora. E aproveitar ao máximo, estar aqui. Porque também é isso, né? É uma baita... Imagina, cara, é um privilégio danado estar encarnado, ainda mais agora, na transição, né? E por isso que é importante a gente ajudar nessa construção desse mundo de regeneração. Porque imagina você depois falar, e aí, qual foi a última encarnação? Sou menino, estava na Terra, bem na hora da transição. E aí, ajudou alguma coisa? Ajudei, eu fiquei vendo Netflix, ajudei muito. O egoísmo, né? E o Chico Xavier fala, né, que os espíritos dizem, né, que a maior dor ali é o arrependimento do tempo perdido, Tempo perdido. E TikTok, você me faz perder tanto tempo. Por que você existe, TikTok? Parar com o TikTok. Peraí, tô no 4º livro, né? Isso. Falta um ainda, meu Deus. E agora eu não sei. Porque eu não queria falar dos que são mais óbvios, né? Mas Paulo Estevão, poxa, também. Perfeito. E aí vai ser 2011. E aí tem a obra do Emmanuel. E é muito livro bom. Legal. Você já viu algum espírito ou alguma história assim? Nunca. Assim, eu sou médium também, já trabalhei junto à equipe mediúnica num centro, e tenho uma percepção, mas eu nunca vi, eu queria ver assim, ver como eu estou vendo esse microfone. Percebo, posso descrever, enfim, tenho lá minhas sensibilidades, mas eu já pedi, falei, aparece para mim alguém sozinho em casa, eu queria ver, porque eu vou te falar, mesmo com toda a lógica que o espiritismo traz, a maneira como é construído, tão bem feita por Kardec, tenho as minhas dúvidas às vezes. Às vezes me bate uma coisa assim, será que isso não é tudo uma viagem? Será que não existe nada disso? Esse francês estava maluco? Esse professor deu uma pirada? Essas mesas não rebolavam tanto assim nada? Isso é conversa? O povo estava tomando uma água frutificada boa de Paris. Ficava pensando... Mas aí eu falo, mas se eu ver um espírito, isso nunca mais vai passar na minha cabeça. E aí eu falo, aparece, custa nada, pega um ectoplasminha aí de alguém, raspa do ectoplasma, bota a mãozinha só para aparecer um fantochinho, qualquer coisa. Não aparece. Se ver assim, não aparece. Mas
Assim, se fazem presente na minha vida de maneira quase tangível, quase todo dia. Por outras coisas, né? Por outros caminhos, mas a espiritualidade se faz presente. O que você fez sobre Jesus no Porta dos Fundos teve bastante repercussão negativa. Hoje você se arrepende, não teria feito? Ou o que você pode dizer sobre isso? Não me arrependo, não. Não me arrependo, não. Porque, assim, eu entendo a comédia e tudo o humor como um instrumento de reflexão. É isso que a gente faz no Amigos da Luz. No Porta dos Fundos, o objetivo ali, diferente do Amigos da Luz, são reflexões, muitas vezes, que têm a ver com a política ou com a sociedade, é uma crítica da sociedade. E, em geral, os especiais de Natal do Porta criticavam, porque a gente não tem feito mais. Jogaram bomba. A gente deu uma parada. Começaram enfim... sempre a crítica em cima não de Jesus, mas de como a gente, humanidade, usa a figura de Jesus para dominar, né, para subjugar, às vezes, as pessoas. Então, não é Jesus, é o Jesus feito à imagem do homem, com suas mesquinharias, com a sua vaidade e tal. E desmontar a excessiva formalidade com que se lida com a questão espiritual. Então, para mim, a minha relação com Jesus se mantém ótima. Até porque o Porchat, qualquer coisa que fazia Jesus, ele é que tá lascado. Ele é que vai lá pro brejo do umbral, não sou eu. Então, não, mentira. Mas todos esses trabalhos que a gente fez, eu me orgulho muito. Inclusive, eu tinha, antes do Porta ainda, uma relação com Jesus meio complicada, assim, por essa questão da formalidade. Numa prece, por exemplo, uma vez eu me vi numa prece. Sabe quando seu pensamento se divide em dois? Isso acontece contigo? Eu estava fazendo uma prece, mas ao mesmo tempo eu estava pensando outra coisa. Falando assim, Senhor Jesus, isso aqui. Eu penso assim, ai, que vergonha, Jesus, gente, Jesus é Jesus. Você tá me ouvindo mesmo? E eu fazendo uma prece. O cara lá de Jerusalém, Jesus, o Senhor Jesus, o governador, criou o planeta. E isso só me afastava de Jesus, sabe? E aí eu senti nessa hora... Eu não era Jesus. Jesus vai falar comigo, se falar, eu não seria capaz de ouvir, perceber, entender, por uma questão, né, de afinidade, de estofo moral. Mas alguém chegou para mim e disse, chama como você quiser. Mas falava como se fosse ele mesmo. Me chame como quiser. Que mestre é esse que não é capaz de se aproximar do seu aluno, do seu... né? Então, se o problema é a palavra Jesus, me chama de outra coisa. Entende? E aí, realmente, meu amigo, sabe, GG, outro, parceiro, cara, preciso te falar uma coisa essa noite. Enfim, aí comecei a desmontar. Hoje volto a falar Jesus, porque Jesus é uma palavra bonita mesmo. E eu ficar também inventando maneira de chamar Jesus, para não chamar de Jesus, acaba me levando para outro lugar também. Então, eu tenho TDA. É isso. Aí... Mas enfim, aí quando eu consegui desmontar isso, eu me senti muito mais próximo de Jesus. Por isso que eu tinha essa coisa com o Francisco de Assis. Com o Francisco de Assis, desde sempre, eu me sentia fazendo uma prece direcionada ao espírito e à falange de Francisco de Assis, eu me sentia mais à vontade. Jesus eu sempre ficava meio sem graça, meio chegava assim me arrumando, sabe? Senhor Jesus, sabe? Tipo, desculpa aí, o CC não, sabe? Com medo de passar vergonha. E hoje não, hoje é parceiro, hoje eu falo, converso, choro, brigo, tadinho. Então, a nossa relação, mesmo com os especiais do Porta, segue muito saudável. Não está abalada, né? Não, ele me perdoa.